Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 17. O versículo 17, nós vamos começar lendo na parte B, meus irmãos. Procura ali, que diz assim: guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aqui. Feche os olhos um momentinho mais, meus irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Poderoso e eterno Deus, aqui está a palavra, meu Pai. O Senhor colocou no meu coração, meu Pai, que o Senhor tem para falar com o teu povo nesta noite. Abre o coração do teu povo, meu Pai, porque a tua palavra vai ser pregada, e nós amarramos todo o poder dos demônios. Eles não vão impedir a pregação da palavra de Deus. O teu nome vai ser glorificado. Pode sentar, meus irmãos, nesta noite. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele tinha uma grande preocupação nas duas cartas que ele escreve para a igreja. O apóstolo Pedro não escreveu as suas cartas como, por exemplo, o apóstolo Paulo, dirigida a uma igreja em específico. O apóstolo Pedro escreve as suas duas cartas para servirem para todas as igrejas, em todas as épocas. O apóstolo Pedro tinha uma sabedoria tão profunda de Deus, que nas suas duas cartas, parece que ele não estava vivendo no seu tempo, parece que ele estava vivendo agora, no nosso tempo presente, porque ele descreve a situação espiritual deste tempo, desta época, com uma precisão tão grande, que a sua mensagem, o conteúdo do seu livro é sempre atualizado. Os irmãos que são leitores das cartas do apóstolo Pedro sabem disso, das riquezas da sua carta, das suas cartas, com ensinamento e crescimento de fé para a igreja neste tempo. Eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite para o texto que nós lemos, porque o apóstolo Pedro, meus irmãos, eu entendi lendo a sua carta que ele era o apóstolo do crescimento espiritual, e não somente o apóstolo do crescimento espiritual. O apóstolo Pedro compreendeu também o propósito da salvação, que nas duas cartas ele fala, meus irmãos, de uma maneira muito veemente acerca do novo nascimento, do genuíno nascimento, aleluia. Ele fala acerca da necessidade de todo homem e toda mulher que vem para a presença de Deus, de nascer de novo, gerados de novo, disse ele, pela viva e eficaz palavra de Deus, aleluia. E ele era o apóstolo do crescimento espiritual, um crescimento sadio, que tem como base, segundo ele, a poderosa palavra de Deus. Ele era um homem de Deus que refutou nas suas duas cartas todo e qualquer crescimento espiritual que não colocasse como base, como alicerce, como fundamento a palavra de Deus, aleluia, e Cristo revelado nela, porque o apóstolo Pedro também teve um grande combate, meus irmãos, contra os falsos pregadores, aleluia, contra os falsos apóstolos, contra os falsos crentes da sua época,
falsos pregadores estes que queriam produzir na igreja, no corpo de Cristo, usados pelo diabo, um crescimento falsificado, para que o corpo de Cristo, para que a igreja tivesse um crescimento deficiente, porque toda a igreja que cresce, meus irmãos, espiritualmente, cortando voltas, produzindo atalhos, aleluia, para não entrar pela porta do crescimento através da palavra de Deus, é uma igreja deficiente. E o apóstolo Pedro sabia que os falsos mestres daquela época, eles não tinham uma preocupação com o crescimento da igreja, o crescimento sadio da igreja através da palavra. Não, a preocupação deles era outra. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Pedro escreveu dizendo para a igreja tomar cuidado. Este era o seu propósito em face da iminência da volta do Senhor Jesus. Já na sua época, há quase 2000 anos atrás, ele se preocupava em que a igreja estivesse preparada e santificada pelo poder da palavra, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, o apóstolo Pedro tinha esta preocupação. Nós que lemos lá no Novo Testamento acerca do apóstolo Pedro, não sabíamos que ele tinha da parte de Deus uma profundidade tão grande, aleluia, uma visão tão grande, uma compreensão tão grande acerca do crescimento espiritual da igreja. Mas ele tinha, e ele escreveu dizendo: quando nós viemos para a presença de Deus, nós somos como meninos novamente nascidos, e agora nós devemos desejar ardentemente, aleluia, o puro leite racional, a palavra de Deus, e ir crescendo por ele. Este era o entendimento do apóstolo Pedro, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele escreveu para que a igreja tivesse cuidado, tomasse precaução, meus irmãos, porque segundo o apóstolo Pedro, os falsos pregadores, os falsos mestres daquela época, eles estavam no meio da igreja, faziam parte da comunidade da igreja, tinham saído da igreja, eles também tinham passado, aleluia, pelo processo de conversão, mas o apóstolo Pedro disse que eles haviam retrocedido, negado o Senhor que os tinha purificado. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele dá uma descrição terrível destes homens na sua carta, dizendo que eles eram fontes sem água, aleluia, nuvens levadas pelo vento de uma para outra parte, não tinham firmeza. Veja, querida e amada igreja, como é fácil nós identificarmos o crente que é de Deus do crente que não é de Deus, o líder que é de Deus daquele líder que não é de Deus, o mestre que é de Deus do mestre que não é de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, os que não são de Deus, eles são fontes, mas não tem água. Já que os irmãos estão numa campanha de avivamento, a Bíblia mostra, o apóstolo Pedro tinha o entendimento de que para o homem e a mulher serem autênticos servos de Deus, seja crente ou seja ministro do evangelho, eles deveriam ter na sua vida a presença genuína do Espírito de Deus. Aleluia. Quantos tem nesta noite? Levanta a mão que eu quero ver. Quantos nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, pode se autoexaminar e dizer: eu sou um genuíno crente, eu tenho certeza disso, porque a presença de Deus está comigo. Quantos podem nesta noite dizer: eu sou um autêntico
autêntico pregador do Evangelho, porque a glória de Deus está comigo. Levante a mão e glorifique a Deus nesta noite. A Bíblia diz pelo ministério de Pedro que os falsos mestres são fontes, mas não tem água. Eles não podem matar a sede de ninguém. Não há, meus irmãos, a possibilidade de um homem e uma mulher estarem cheios do Espírito Santo e não serem de Deus. Não existe essa possibilidade. Se o homem e a mulher estão cheios do Espírito Santo, este é o carimbo de Deus na vida deles. Mas, queridos e amados irmãos, não nos deixemos enganar, porque o apóstolo Pedro sabia, e ele escreveu exortando a igreja que tomasse cuidado, porque Satanás era especialista já na sua época, aleluia, em falsificar as operações de Deus. Enquanto Deus se manifesta no espírito, o diabo se manifesta na alma. E existe muito crente por aí emotivo que qualquer coisa, meus irmãos, já está chorando, já não decide mais nada, porque lhe falta poder. Mas pelo poder da palavra, o diabo vai cair por terra. E se houver algum demônio escondido na alma, a palavra de Deus vai trazer para fora nesta noite. Glória! Que maravilha! A glória de Deus está aqui. Urabacantorei camandaragai. É verdade que Deus usa as nossas emoções. É claro, foi Ele quem criou as nossas emoções. Mas entenda nesta noite, meus irmãos, que toda manifestação do Espírito de Deus, aleluia, não acontece na nossa alma, mas no nosso espírito. É claro que a nossa alma, as nossas emoções são afetadas quando o Espírito de Deus trabalha, se manifesta, se comunica com o nosso espírito. Mas o diabo, ele tem produzido muito engano, e nesta mesma noite Deus quer te encher de poder e te dar o discernimento para que você não seja enganada pelo poder dos demônios. Já na época do apóstolo Pedro, a igreja estava tendo problemas, por isso ele escreve esta carta para corrigir os problemas que haviam na igreja, aleluia. Porque, queridos e amados irmãos, porque tem demônios que são tão sorrateiros, aleluia, e de um tal engano que eles se escondem na alma da pessoa e ficam ali agarrados e ninguém descobre, aleluia, glória a Deus, e vai produzindo doenças emocionais e a pessoa não consegue ter vitória. A palavra tem autoridade, ela penetra na divisão da alma e do espírito e traz tudo para fora nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Enquanto eu estou pregando, eu escuto a voz do Espírito Santo me dizendo: prega, porque tem crentes doentes nesta noite escutando a palavra de Deus e eles vão ser curados. Quantos creem? Glorifique a Deus. Queridos e amados irmãos, olhemos um pouco para este texto, aleluia, glória a Deus, que nós lemos da segunda carta do apóstolo Pedro. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque existem duas situações que podem acontecer conosco durante a nossa caminhada de fé e durante o nosso crescimento espiritual. Uma delas, meus irmãos, é que nós corremos o risco de ler e interpretar a Bíblia de forma equivocada. Vamos ler nesta noite, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Oh glória, que maravilha! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesta noite. Que maravilha! A glória de Deus está aqui. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20.
20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado para não ler e interpretar a Bíblia da nossa maneira. Muitos dizem: olha, a Bíblia cada um interpreta como quer, porque para cada pessoa Deus dá uma revelação. Não é verdade. A Bíblia diz pela boca de Pedro que a palavra de Deus não é de particular interpretação. O camanda sumele camanda rabagai. A Bíblia é uma só. A palavra de Deus tem um ensinamento. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, revelada para o homem e para a mulher. Todo homem e toda mulher que obtém a sua revelação caminham numa única direção, em direção a Cristo. Esta é a revelação da palavra de Deus. Não é de particular interpretação. E daí você me pergunta: aleluia, glória a Deus, mas por que então tantas heresias na nossa época? Por que então tanto misticismo religioso na nossa época? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por que tantas crenças, tanta idolatria na nossa época? Por que, meus irmãos? Porque as pessoas já estão perdendo o prazer de entender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. O camanda sumele camanda rabagai. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando estava em uma das suas viagens missionárias, ele desceu para a cidade de Bereia, e ele disse: olha, os bereanos são nobres, aleluia, porque eu pregava e eles examinavam as escrituras para conferir com aquilo que eu estava pregando. A nossa geração de crentes é uma geração preguiçosa, que não gosta da Bíblia, que não lê a Bíblia, que não ama a Bíblia. O diabo, ele tem tirado o desejo do coração dos crentes de ler a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que nesta noite nós vamos amarrar os demônios, nós vamos amarrar as castas de demônios, os principados de demônios, e o Espírito Santo vai produzir um avivamento mais consistente. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Um avivamento que tenha consistência, um avivamento duradouro. Nós precisamos edificar a igreja em cima da palavra de Deus, porque todo avivamento que não vem da palavra de Deus é passageiro. Ele vem e logo passa, não permanece, não tem consistência. Queridos e amados irmãos, eu chamo a atenção da igreja para nós adiantar nesta noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Para o texto que nós lemos, o texto original que nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, e vamos para o versículo de número 18, onde o apóstolo Pedro, no versículo 17, ele diz para a igreja: guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam: o diabo pode usar alguém lá fora para me derrubar na fé, então eu vou tomar cuidado. Mas ele não toma a precaução de se cuidar de fato, porque não entende a palavra de Deus, que o diabo está trabalhando no nosso meio. O diabo, meus irmãos, não está somente usando pessoas lá fora. Ele mudou a sua estratégia nesta última época da igreja. Ele usa aqueles que estão conosco, e nós estamos preocupados com aqueles que estão lá fora, e
e de repente nós somos contaminados dentro da nossa comunidade cristã e caímos na fé. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Pedro já via o nosso tempo, com a visão que Deus tinha lhe dado, e a Bíblia diz no versículo de número 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite, porque o apóstolo Pedro, meus irmãos, tinha o entendimento, aleluia, de que o crescimento da igreja, o crescimento de todo crente, deveria ser um crescimento completo. Quando ele diz crescei na graça, aqui ele não está empregando a palavra graça num sentido de favor imerecido, não. Ele está falando de comunhão com Deus, da presença de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele exortava a igreja para que buscasse a presença de Deus, para que se enchesse do Espírito Santo. Muitos crentes não entendem por que, meus irmãos, a igreja sempre busca o Espírito Santo, porque alguns irmãos sempre se enchem do Espírito Santo e todos os dias, e as pessoas acham que isso não tem importância, aleluia. Mas a Bíblia nos exorta: crescei na graça. É para nós nos enchermos do Espírito Santo em todas as oportunidades que nós tivermos da parte de Deus, o Todo-Poderoso, o aleluia, glória ao nome do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro fala de conhecimento, ele está claramente falando da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz o conhecimento acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, queridos e amados irmãos, dentro desta linha de conhecimento, a palavra de Deus se autodefine através de duas palavrinhas gregas que eu quero que os irmãos prestem atenção nesta noite. Primeiro, a palavra de Deus se define através do verbo logos. Foi João quem falou no primeiro capítulo do seu livro, dizendo que no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, aleluia. Por que Jesus era o verbo? Porque o verbo, meus irmãos, não é uma coisa passiva. O verbo coloca alguma coisa, e nesta situação colocava Jesus em uma posição de atividade, de trabalho. Jesus era o verbo, aleluia, era a palavra ativa de Deus. No princípio ele era o logos, e o logos é todo o conhecimento de Deus, é toda a palavra, tudo que diz respeito à palavra, o conhecimento geral da palavra de Deus como um todo é o logos, aleluia, glória a Deus. Porém, queridos e amados irmãos, uma outra palavrinha também define a palavra rema, que não é o conhecimento geral da palavra de Deus, mas é uma palavra específica de Deus para alguém em especial, em um determinado momento de necessidade desta pessoa. A palavra rema é extraída do logos, da palavra de Deus, é uma revelação vinda de Deus para uma necessidade específica. Eu quero perguntar nesta noite: quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, que já tiveram a experiência de ler alguma passagem da palavra de Deus, mas parece que aquilo não teve muita importância, mas num outro dado momento, quando você leu de novo aquela palavra, parece que aquele texto foi escrito para você, parece que Deus disse que se escrevesse para a tua vida aquela passagem, parece que você nunca tinha lido
lido aquela palavra, é uma palavra que salta aos nossos olhos. Esta é uma palavra rema, esta é uma palavra direcionada de Deus, é uma palavra extraída do Logos, o conhecimento geral da palavra. A palavra rema é uma palavra específica para uma necessidade específica. Aleluia, glória a Deus. De repente a pessoa está passando por uma luta terrível, aleluia, e já não consegue enxergar mais nada, está tudo escuro, e a pessoa já não tem mais esperança, e daqui a pouco, no meio daquela escuridão, vem um texto, um trecho da palavra de Deus, sem a pessoa estar pensando naquilo, de repente vem aquilo. Esta é uma palavra de socorro para a tua vida, esta é uma palavra rema de Deus para a tua vida, esta é a esperança de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas como é que nós teremos a palavra revelada de Deus para um momento específico, se nós não conhecermos o Logos? É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, é por isso que o diabo não quer que você conheça a Bíblia, é por isso que o diabo não quer que você ame a Bíblia, que você gaste horas lendo e comendo a palavra de Deus, porque assim você não terá o rema de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o diabo, produtor de falsas revelações, de mentiras espirituais, ele pega o crente que não conhece a Bíblia. É verdade, meus irmãos. O diabo, ele pega o crente que não conhece a Bíblia, que não ama a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não gosta do Logos de Deus, aleluia, que não gasta horas, que não gasta tempo, que não gasta dias, que não gasta meses, que não gasta anos, aleluia, lendo a Bíblia, examinando a Bíblia. O diabo pega este tipo de pessoa e ele vai trabalhando com mentiras espirituais, com fantasias espirituais. De onde é que você acha que vem tanta fantasia, tanta heresia, tanta imundícia espiritual neste tempo, meus irmãos? Da falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas o diabo cai por terra nesta noite, porque Deus levantará nesta cidade um povo que ama a palavra. Mas eu já li a Bíblia. Talvez você lhe diga: eu já li toda a Bíblia. Não preciso ler a Bíblia mais, porque eu já li toda a Bíblia. Lê de novo, volta a ler outra vez, aleluia. Mas eu já li 20 vezes a Bíblia, é pouco. Jesus disse que a sua palavra é uma fonte de água viva, e uma fonte não para de jorrar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Volte a ler, continue lendo, não caia. Você que é obreiro, que é pregador do Evangelho, pregadora do Evangelho, você que é membro do corpo de Cristo, não caia no engano de Satanás. Não pare de ler a Bíblia, não se canse de ler a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia. Volte a ler a palavra de Deus. Deus tem novas revelações para você. Quando você voltar a ler a Bíblia, você vai chegar no entendimento de que não entende nada. Você vai chegar na compreensão de que ainda não sabia nada. O crente em Jesus, meus irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus, quanto mais eles examinam a palavra de Deus, quanto mais eles leem o Logos de Deus, a palavra de Deus, quanto mais eles leem a Bíblia, examinam a Bíblia, estudam a Bíblia, eles chegam no entendimento de que ainda não conhecem nada a respeito de Deus. É verdade. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra vai se revelando para nós. Aleluia. Eu quero que você entenda nesta noite que a revelação de Deus é gradativa. Ou você acha que você vai pegar a Bíblia, vai abrir a Bíblia e Deus vai abrir o céu para você, você já vai entender tudo, conhecer tudo? Não. A revelação de Deus é gradativa, é progressiva e é crescente, de acordo com o nosso empenho e a nossa fidelidade. Quando Deus olha para você, Deus olha lá de cima: meu servo, a minha serva está lendo a minha palavra. Cada vez que eu olho para ele e para ela, eles estão lendo a minha palavra. Eu vou dar mais um pouquinho de revelação. Vou dar mais um pouquinho de conhecimento
conhecimento, vou dar para eles um pouquinho do antegozo dos céus, um pouquinho mais, e Deus manda um pouquinho mais, aleluia. E quanto mais Deus manda, mais nós queremos, porque a Bíblia é como um tesouro que não tem fim. Os que servem de verdade a Deus e vão morar no céu, quanto mais eles cavam, mais eles querem cavar, porque nós vamos lendo a Bíblia vai nos alimentando, e nós queremos mais, porque temos fome. Crescei na graça. O apóstolo Pedro não era um homem, meus irmãos, que não gostava das operações espirituais, não. Ele era um homem cheio dos dons do Espírito Santo. Era um homem de Deus. Tinha o dom de operação de maravilhas. Porque quando alguma cidade sabia que vinha o apóstolo Pedro, já trazia todos os doentes, mortos, aleijados, todo mundo, porque não dava para tocar em Pedro, era muita gente. E as pessoas diziam: olha, tomara que a sombra de Pedro encoste em nós somente. Tinha o dom de operação de maravilhas. Por quê, meus irmãos? Porque tinha o entendimento de que o crescimento deve ser na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é qualquer tipo de conhecimento, não é qualquer forma de conhecimento. Talvez você diga: olha, eu tenho muito conhecimento. É bom, mas todo conhecimento do homem, se ele não conhecer a palavra de Deus, não é nada, não representa nada. Todo, meus irmãos, o acúmulo de conhecimento que nós possamos ter amontoar durante a nossa vida, se nós não tivermos o conhecimento de Jesus através da sua palavra, na verdade nós não sabemos nada. Não sabemos nada. Agora, a pessoa pode não conhecer nada, a pessoa pode não ter tido a oportunidade de estudar, de cursar um curso superior, pode não ter tido a oportunidade de fazer um curso acadêmico, nada. Mas se ela conhecer a palavra de Deus, ela tem o maior de todos os conhecimentos, o conhecimento necessário para a salvação das nossas almas, e para que nós possamos ensinar os outros também. Paulo também falava disso, e disse para Timóteo: persiste em ler e exortar a igreja. Vai lendo, não para de ler, porque tu és o líder da igreja, superintendente de igrejas. Tem que ler a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. Então Pedro, meus irmãos, ele não pendia para um extremo nem para outro. E nós vivemos num tempo, para nós terminar nesta noite, que muitos crentes pendem pendem, meus irmãos, para um dos extremos, dizendo: olha, eu busco a presença de Deus, eu oro, jejuo, vou no monte, saí do monte, vou para a vigília, eu jejuo, busco a presença de Deus em casa, estou jejuando, orando, já venho para a igreja cheio de fogo e vou buscando a presença de Deus, mas eu não gosto de ler a Bíblia é tão cansativa, eu sou meio fraco na palavra. Este crente não tem um crescimento sadio, este crente não está completo. A qualquer momento o diabo pode preparar um laço para ele usando a Bíblia, e como ele não conhece a Bíblia, ele vai cair no laço do diabo. Mas o outro extremo também, meus irmãos, de crentes, são os que amam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, são capazes de discorrer da palavra de Deus por horas e horas e horas, mas não buscam a presença de Deus, não jejuam, não oram, não são cheios do Espírito Santo. O seu crescimento está incompleto. O apóstolo Pedro disse que deveria, na igreja, haver um equilíbrio, um crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus não vai cair nos engodos do diabo e dos demônios que eles têm produzido, os enganos que eles têm produzido nesta última hora da igreja. Não vai cair. Glória a Jesus. Quando nós olhamos na igreja aqui, infelizmente muitas pessoas caem, alguma deficiência elas possuíam. O seu crescimento não estava completo, não era um crescimento sadio. Havia doença espiritual na vida daquela pessoa, doenças emocionais. Mas talvez você diga: mas será que Deus opera nas minhas emoções? O crente que tem a palavra, que gosta da Bíblia, que lê a Bíblia, ora e jejum e é cheio do Espírito Santo, é um crente emocionalmente sadio e curado também. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Então vamos ficar de pé, porque a hora já se foi embora. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Olhem todos para cá. Eu quero chamar aqui na frente do altar para nós orar 2, 3 minutos. Somente você que diz: eu quero começar a ler a Bíblia. Aleluia. Eu também quero chamar os crentes preguiçosos aqui, que não leem mais a Bíblia. Vem aqui na frente do altar. Glória a Deus. Não é vergonhoso? Não, não é. Aleluia. Vergonhoso é nós continuar da mesma maneira.
aleluia, e não aceitar a exortação do Deus Todo-Poderoso. Vem todos aqui na frente do altar. Você diz, não, que agora, a partir de agora eu vou jejuar e vou orar, e também vou ler a Bíblia, aleluia, e Deus vai fazer maravilhas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer sinais e prodígios através da tua vida e através do teu ministério. São só essas aqui, mas nós vamos orar por elas, porque Deus vai levantar elas poderosamente. Deus vai usar elas poderosamente. Mas tem mais gente aí, porque eu vou esperar um pouquinho. Vem na frente do altar, vem. Eu sei que tem mais gente. Glória a Deus. Vocês podem vir para nós orar todos juntos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. É que nós precisamos entender, meus irmãos, que todo o propósito que nós colocamos em nosso coração e tudo que nós vamos fazer para Deus, seja em benefício do crescimento da sua obra, ou em benefício do nosso próprio crescimento e edificação de fé, nós enfrentamos um combate espiritual. Às vezes a pessoa não está com sono, mas se ela pegar a Bíblia para ler, pode ter certeza que vai dormir. Isso não é uma casa, meus irmãos. São combates espirituais. São os demônios trabalhando para nós não ler a Bíblia, trabalhando para nós não ler a palavra de Deus. Uma vez a pessoa ela fez todos os seus afazeres, agora eu vou ler a Bíblia, mas quando ela pega a Bíblia, o diabo sopra e diz, mas tu esqueceu da panela no fogo, deixaste o ferro ligado em cima da mesa. É assim que o diabo faz, e mesmo na igreja ele faz isso. Ô irmã, tu esqueceu da panela de pressão ligada em casa. Quem é que consegue se concentrar no culto, né, irmãos? Pensando que esqueceu a panela de pressão ligada em casa. E o diabo faz isso, irmãos. São situações que se criam que para nós parece que não tem importância nenhuma, mas são atividades espirituais do inferno para minar a nossa fé, arrancar a nossa fé, para encher a nossa mente de preocupações. Por isso que a preocupação da palavra de Deus, do apóstolo Paulo era dizendo à igreja, que disse que nós temos que ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo está vacinado contra estas maldades do diabo. Mas como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando e jejuando e se enchendo do Espírito Santo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus.